Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, galera? Eu sou a Gabi. E eu sou o Lumar. Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos explicar para vocês toda a nossa experiência e dar algumas dicas de como trazer pet aqui para Portugal. Vou deixar o vídeo com a produção, porque ele fez todo um cronograma. A parte burocrática sempre é comigo. É isso aí, gente. E no final do vídeo, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários ou nos chamar lá no Instagram, tá bom? Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Tivemos que apresentar o cartão de vacina e também o comprovante de vacinação para vacina antirrábica. E aí deu tudo certo, apresentou a documentação, ela pesou na casinha para ver se pela Gol não extrapolaria o limite de 10 quilos. E depois nós passamos pelo raio-x, ela teve que sair da casinha, eu tive que segurar ela na frente, parecendo um troféuzinho. E aí ela passou pelo raio-x e tudo certo, voltou para a casinha, agora que nós estamos aguardando o voo. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o corpo da sua poltrona na posição. Vamos começar? Partiu. Vamos lá, galera, ó. Esse é um vídeo bem burocrático, bem demorado, tá? Então, assim, pegue um papel, uma caneta para vocês anotarem, porque são muitos passo a passo, tá? Muitos a gente vai detalhes. passar aqui para vocês vários detalhes. É um vídeo muito interessante e muito importante para nós, porque quando nós viemos para Portugal, decidimos mudar para cá, a gente não achou um conteúdo de uma forma suficiente e que esclarecesse todas as dúvidas, tá? Então a gente teve muita dificuldade quando a gente decidiu mudar para cá, né? Em achar um conteúdo nesse sentido. Inclusive é muita dúvida do pessoal, sempre estão perguntando para nós. Então é um conteúdo com muito carinho que a gente preparou aqui para vocês, Eu tá? acho que foi recorde no Instagram, né? Até o momento. Bastante pergunta. De como trazer o pet. Tô falando pet, mas o nosso caso é um cachorro, tá? Ah, uma Belzinha. Nós não sabemos como funciona gato. Não sei se é a mesma coisa, eu penso que sim, pelo que eu andei lendo. Nós vamos falar especificamente de um cachorro que foi com a gente dentro do avião, tá bom? Uma cachorrinha. Uma cachorra. Vamos lá, gente, é o seguinte, ó. Primeira coisa que o pessoal pergunta, na verdade, é quanto tempo isso demora? Gente, é muito relativo, tá? Mas é aproximadamente 4, 5 meses, tá? 4 meses se for muito rápido. E até 5 meses, que é o período que geralmente demora. Porque vocês vão ver aqui que tem umas etapas que realmente vão demorar um tempo, tá? Então, vamos lá. Primeira etapa que você precisa fazer, né, cumprir, seria, obviamente, procurar, tá? Nos vídeos anteriores, a gente sempre tá batendo nessa tecla que a gente se programou e estudou muito para poder vir para Portugal. Então, quando a gente decidiu vir e trazer, obviamente, a Mabel... Não tinha uma opção ela ficar pra trás. Não tinha essa opção. Era mais fácil a produção ficar no Brasil do que a Mabel ficar no Brasil. Não tinha essa opção. Nós procuramos um profissional que soubesse da área, tá? Então nós somos de Uberlândia, Minas Gerais, nós procuramos um veterinário que é especialista nisso, né? Ele já trata isso, tem vários outros casos, na verdade. Então a gente procurou ter conhecimento sobre isso, então nós procuramos ele e ele nos orientou de uma forma assim muito bem, muito cristalina. Depois a Gabi deixa aqui para vocês podem perguntar, que eu acredito que em determinadas circunstâncias ele pode fazer até um suporte remoto com vocês, não sei. Então, primeira reunião nós tivemos com ele, explicamos a nossa necessidade e ele já deu toda a explicação de todo o contexto. Para nós, no começo, foi tudo muito novo. A primeira etapa que você vai seguir com o seu cachorrinho seria a microchipagem. O que é essa microchipagem? É literalmente um chip que coloca aqui na nuquinha do animal. É igual um grãozinho de arroz. É uma pistolinha que dispara lá, insere o chip na nuquinha assim. Que é esse microchip? Esse microchip é uma identificação, é quase um número de série no animal. E esse número de série vincula-se a um CPF. No caso da Mabel, nós vinculamos o CPF da Gabi. O que é isso? Vincula que a Mabel ela só pode transitar em território, seja nacional, enfim, internacional, quando tiver a fiscalização com a Gabriela, tá? Com outra pessoa,
ela não poderia sem determinada autorização, enfim. Então, a Mabel tá vinculada ao CPF da Gabi. E esse chipzinho, ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, não dói, inclusive eu filmei no dia que ela colocou. Eu vou deixar aqui pra vocês. Que gracinha! Vocês viram, gente? Ela nem chorou, foi super rapidinho, assim, em questão de segundos. É uma seringuinha mesmo, é do tamanho de um grãozinho de arroz. Ele é subcutâneo, então ele puxa a pelinha assim, ó, e coloca aqui, rapidinho. Não dá pra sentir nem nada. E lembrando, esse chip não é um chip de localização, né? Por exemplo, eu sei que existem muitos chips que, se o seu cachorro se perder, por exemplo, você consegue rastreá-lo. Ele não é um rastreador. Ele é um chip só de identificação, assim como o Lumar tá falando aqui pra vocês, tá bom? Aí depois que coloca o microchip, pessoal, a gente recebe um certificado, tá? Que é justamente esses dados, né? Esse vínculo da Mabel com a Gabi, tá? Certificação de identificação do animal. Aí tem certifico o número de série do chip. Isso, certifico que é a Mabel, espécie canina, aí coloca raça, sexo, cor, data de nascimento, o proprietário, os nossos dados. E aí, tudo que tá aqui nesse certificado, quando alguém fizer a leitura, assim no pescocinho, na nuquinha dela, vai aparecer todos os nossos dados lá. E para fazer a leitura, o veterinário ou o agente de saúde, enfim, ele tem que ter um aparelho específico, tá? Não é qualquer aparelho que faz a leitura desse chip. Aí, pessoal, nesse mesmo dia que a Mabel colocou o microchip na nuquinha, ela tomou o vermífugo e o carrapaticida, tá? Isso aí foi um plus que a gente fez, mas assim, se o seu animal tiver tudo em dia, não tem necessidade. A Mabel já precisava, a gente aplicou no dia, tá? Coincidiu da data de dar o vermífugo e o carrapaticida, então acabou que a gente fez tudo na mesma semana ali, no mesmo dia. Aí depois de uma semana que ela colocou o microchip, nós voltamos no veterinário para ele dar a vacina antirrábica nela. Que é a da raiva. Isso, que é a vacina de raiva, tá? E aí, essa é a principal vacina, é o principal documento que vocês vão ter que providenciar. O que é isso? Detalhe, não é qualquer vacina. É verdade. O que acontece? A Mabel, ela já tinha tomado, inclusive, tá? Esse procedimento com a Mabel nós iniciamos em novembro, tá? A Mabel, ela tinha tomado, acho que 2 meses, amor. 2 meses antes, ela tinha tomado a nacional. Porém, para esse protocolo internacional, não serve a vacina nacional brasileira, tem que ser a internacional. Então, a Mabel teve que tomar novamente a antirrábica, tá? E aí, uma curiosidade, e é um detalhe muito importante que vocês têm que observar, a Mabel, ela deu uma reação alérgica a essa vacina, tá? No dia, ela começou a empolar o olhinho, começou a lamber as patinhas, começou a ficar com a barriga vermelha, a gente não entendeu, ligamos pro veterinário, falou assim, olha, a Mabel tá esquisita, tá lambendo a patinha demais, tá muito inchada. E aí ele nos socorreu na hora, deu o antialérgico para ela, tá? E aí tá um detalhe, a gente ficou com medo de a vacina não ter dado certo, funcionado, porque se a Mabel der reação e a gente deu um antialérgico para ela, a gente ficou com medo. Por quê? Após aplicar essa vacina antirrábica, você vai ter que aguardar o prazo de 30 dias para você retornar ao veterinário e fazer um exame que chama-se sorologia. O que é esse exame de sorologia? É um exame de sangue do animal, tá? Vai tirar o sangue dele, vai mandar para um laboratório reconhecido pela União Europeia, um laboratório autorizado, que inclusive não são muitos que tem no Brasil, tá? Nós, como nós somos de Uberlândia e a clínica que nós fizemos todo o processo é uma clínica credenciada a uma clínica de Belo Horizonte, chama TEXA, Tecnologia em Sanidade Animal.
Esse daqui, eles mandaram até um envelopinho com o documento dela. Depois de tudo certo. Isso. E só um detalhe, a vacina antirrábica que ela tomou e deu alergia, é uma vacina, como o Lumar disse, internacional, e essa vacina ela tem que ser reconhecida também pela União Europeia, tá? Não é uma vacina brasileira. Então, a Mabel deu essa reação alérgica, tá? Tomou o antialérgico no dia, e aí começa o prazo de 30 dias, que é o período legal que eles pedem para aguardar o corpo reagir. O que é isso? Para ver se o corpo da Mabel produziria os anticorpos necessários, tá? Que é justamente esse exame de sorologia ele mede. Ele verifica depois se o animal criou os anticorpos necessários. E aí, esses anticorpos presentes no corpo do animal precisam estar em pelo menos meio, tá? 0,5. Esse aqui é o exame que a gente recebeu da Mabel. Do Texa. A Mabel ficou com 4,56, graças a Deus, porque a gente ficou até com medo, né, por conta dessa vacina, esse antialérgico que ela tomou. Teve que tomar. A gente ficou com medo de não ter dado certo, mas deu certo. Esse retorno foi em 10 dias, tá? Mandamos a sorologia, então passados 30 dias que a Mabel tomou antirrábico, mandamos a sorologia, depois de 10 dias, chegou o exame que atestou que a Mabel está ok, né, pra raiva. E um PS, se não tivesse dado certo, se o exame tivesse dado menos do que 0,5, a gente teria que repetir todo o processo. Fazer um novo protocolo, eles chamam de protocolo. Tá? Aí ela teria que tomar mais uma vacina antirrábica, né, a internacional, reconhecida pela União Europeia, ter esperado mais 30 dias para poder colher o sangue, fazer sorologias, para mais 10 dias para ter o resultado. Mas graças a Deus aí deu certo de primeira. E a gente não perdeu tempo e nem dinheiro, né? Porque se desse problema, a gente teria que pagar, obviamente, tudo de novo. Isso, aí no finalzinho do vídeo a gente fala os valores, tá, pessoal? Então, deu ok, a Mabel está apta quanto à vacina da raiva, teremos que fazer a quarentena do animal. O que é isso? O animal terá que ficar no Brasil, não poderá sair, né? Vir aqui para Portugal, no nosso caso, não poderá vir para Portugal. Durante 90 dias, tá? Então ele tem que cumprir essa quarentena de 90 dias. Passados isso, nós já teríamos a projeção de quando poderíamos mudar para cá. Viajar. Por quê? Microchip, uma semana depois, antirrábica, 30 dias, faz a sorologia, deu certo. Dessa data você conta 90 dias para frente. Nós recebemos o exame da Mabel no dia 16 de dezembro, então 90 dias, 16 de janeiro, 16 de fevereiro, 16 de março. Então a gente só poderia entrar em Portugal pelo menos a partir do dia 16 de março, tá? Então esses 90 dias. Detalhe, e o cartão de vacina do animal, mesmo as não obrigatórias para poder viajar, tem que estar tudo em dia, tá? Carrapaticida tem que estar em dia, vermífugo tem que estar em dia. Aquelas outras vacinas como V10, V8, que o seu animalzinho já toma aí todo ano. Até mesmo gripe, né? Gripe. Então tudo que o seu animalzinho puder ter para resguardar é melhor. Não é obrigatório, mas é interessante ter, tá bom? Tá tudo em dia com o animalzinho. Pra ele viajar saudável, né? E depois, quando você chegar aí no seu país de destino, não tem nenhum problema. Aí, pessoal, seguindo aquela ordem cronológica, o próximo passo, obviamente, seria o quê? Você olhar sua passagem, tá? Fazer a projeção desse período de quarentena e comprar sua passagem tudo certinho. E aí, nós já iniciamos um protocolo paralelo, que seria o quê? A gente está numa linha cronológica com vocês, tá? Nós já compramos a caixa de transporte da Mabel. Compramos a passagem, já considerando a quarentena, vimos a companhia, estudamos bastante, tá? Isso é muito importante vocês analisarem, porque cada companhia ela tem suas características, seja por dimensão da caixa, seja por peso do animal, por várias coisas, tá? Então você tem que estudar bastante. E nós tivemos que estudar basicamente para 2 trechos, né? Uberlândia-São Paulo, São Paulo-Porto. Nós viemos direto, justamente para evitar mais transtornos com a Mabel, né? Escalas, enfim, porque para ela o animal sente muito, tá? Então, isso é muito importante, né? Você considerar quando você estiver olhando as passagens, tá? Então, nós já compramos a caixinha de transporte da Mabel, considerando as características da companhia. Nós fomos, né, de Uberlândia para São Paulo pela Gol.
e de São Paulo para Porto ela de TAP. recebeu até uma passagem aérea. E é verdade, gente. Isso aqui realmente eles exigiram, inclusive. Eles exigem. Não é só que é bonitinho, não. Porque aqui fala, né? Go Pet Pass. Mas realmente, durante o voo, na hora de embarcar, né? Quando a gente embarcou, Pediram. A primeira coisa, cadê a passagem do animal? Pediram esse. E aí, no final do voo, devolveram pra nós. Porque eu também não sei, mas... A gente ia fugir com a Mabel no meio do voo. Foi assim, foi assim. Pediram um documento, a gente entregou e ela me devolveu no final do voo. Então, compramos a caixinha de transporte. No caso da Gol, tá, gente? Nós compramos a caixinha específica da Gol. Por que isso? Com todas as medidas, com as medidas tamanho, já tudo certo. Até a cor é alaranjada, igual a da Gol. Vocês vão ver nas fotos que a gente vai colocar aqui agora pra vocês, a Mabel durante o voo. Então, como vocês viram aí, né, a caixinha laranja é específica da Gol, porque a Gol e a TAP, nós viemos de São Paulo para Porto da TAP, elas têm parceria, né, tem um convênio. Então, nós compramos a da Gol, que inclusive é da cor da Gol, para evitar qualquer tipo de transtorno com a TAP. Nós tivemos relatos de pessoas, nós vimos vídeos que tiveram problemas com a caixinha de transporte. Qual foi o problema? Questão de dimensão. O animal não está confortável nessa caixinha de transporte porque ele não consegue dar uma volta dentro da casinha. Enfim, então nós compramos a específica da Gol justamente para evitar transtorno, evitar até mais gastos no aeroporto, tá? Porque se comprar uma caixinha de transporte de animal dentro do aeroporto é um absurdo. É um absurdo. Deixa eu falar uma coisa, uma curiosidade que eu fiquei muito preocupada quanto à casinha da Mabel. O que acontece? Nós compramos, igual o Lomar disse, a caixinha flexível, tá? Não é aquela dura, é uma flexível. É uma bolsa mesmo, maleável, própria da Gol. Então, o nosso voo de Uberlândia para Guarulhos estava garantido. Então, até São Paulo a gente chegaria. Acontece que, por mais que a Gol e a TAP sejam parceiras, as regras são diferentes, entendeu? E as dimensões da caixinha também eram diferentes. Gente, eu juro pra vocês, as dimensões da TAP, agora eu não me recordo. Vocês olham no site depois de a gente pode até deixar aqui na descrição. Eu deixo o site pra vocês olharem. Mas as dimensões da TAP eram assim, absurdas de pequena. Juro, eu acho que mal cabia tipo um rato. Era muito pequena, tipo 17 centímetros de altura, era um negocinho assim. 20 centímetros de largura. Bem pequeno mesmo. Não daria pra levar essa garrafinha. Não, é assim. E eu falei com o Lomar, falei, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, porque até São Paulo a gente chega. O máximo que vai acontecer é a gente não embarcar e ver outra forma pra poder levar a Mabel. Comprar outra casinha. Comprar outra casinha, enfim. Mas a gente, graças a Deus, deu certo. Acontece que, quando nós fomos fazer o nosso check-in, né, despachar as malas, passar ali pela imigração, né, pra poder pegar o voo internacional, a única coisa que falaram é: coloque o cão aqui na caixinha fechado pra eu ver o peso. E na caixinha da Mabel tinha uma coberta, tinha uma bolinha, tinha um brinquedinho, ela tava toda apertada, porque tinha coisa ali. Claro que a gente ia tirar pra ela ir confortável durante o voo, né? Mas no momento de pesar, ele só viu, deu ali mais ou menos 7 quilos, se eu não me engano a TAP permite até 10. São 10 quilos com a casinha, com a casinha. No caso, a Mabel foi com tudo, né? Com tudo ali, com as coisinhas dela, tudo deu 7 quilos. Aí ele falou, não, tudo bem. E aí a gente tirou ela já ali do peso, onde eles pesam as malas. Inclusive, o atendente que nos recepcionou lá em Guarulhos, funcionário da TAP, foi assim, muito pai com a gente mesmo. Porque nós despachamos 3 malas, as 3 malas excederam um pouquinho do limite, né, que são 23 quilos. A nossa deu, tipo, entre 24, 25 no máximo, 24,5. E ele não falou nada. As dimensões da casinha da Mabel, da caixinha dela, eram nitidamente maiores do que a permitida pela companhia aérea, mas mesmo assim ele não falou nada. E ali é o único momento que eles fazem essa conferência. Né? Quando a gente vai entrar no voo, eu fiquei com medo, ainda comentei com o Lumar, falei, será que na hora de entrar no avião eles vão medir? Tem uma régua ali para eles medirem? Não, a única coisa que eles pedem
Desculpa, quando a gente está despachando as malas, na hora que ele pesou a Mabel, é o documento do Vigiagro, que é o atestado de saúde do animal, e o CVI, que o Lomar já vai falar pra vocês daqui a pouco. Mas foi só isso, gente. Quanto à casinha, então, não fica desesperada. É claro que cada caso é um caso. Eu já ouvi casos que realmente a pessoa perdeu o voo. Eu já vi casos que realmente a pessoa precisou de trocar a casinha. Então, assim, no nosso caso, deu tudo certo e nós conseguimos embarcar com uma casinha maior, tá? Era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês, porque era uma coisa que eu tava muito preocupada. E assim, e na hora até de passar pelo raio-x com a Mabel, na hora que a gente vai passar lá com a bagagem de mão, aí você tira o animal da casinha. A Mabel, ela andou no aeroporto, tá, gente? Tranquilo. Isso é uma dúvida muito grande do pessoal. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. Ela andou, ela fez xixi lá no meio do aeroporto, ela fez cocô, mas obviamente a gente tava com material lá tava com o saquinho pra poder tava com colher. paninho, então assim, a gente também se preparou, né? O que a gente sempre tá falando pra vocês, tem que se preparar. Porque, coitada, ficar no aeroporto sem fazer xixi não tem jeito. E uma coisa, eu consegui embarcar com o biscoitinho dela e com a ração. Eu embarquei com um pote, assim, de ração de mais ou menos meio quilo. Deu tranquilo pra trazer. Eles não pediram pra jogar fora, não pediram pra fiscalizar a ração. Deu super certo. Inclusive, a gente deu até um biscoitinho pra ela durante o voo. Igual a gente tava falando, a Mabel, dentro da casinha dela, tinha o paninho dela, né? A cobertinha. Tinha uma cobertinha. Tinham alguns brinquedinhos, por quê? Pra deixar mais tranquilo, mais confortável pra ela, tá? Então isso aí, e a gente fez um voo noturno, que é muito importante, tá, gente? Se vocês forem comprar passagem, voo noturno, porque o animal geralmente já dorme à noite, então vai mais tranquilo. O voo de Uberlândia para São Paulo, ele foi um pouquinho mais complexo com a Mabel, mas de São Paulo para Porto foi bem mais tranquilo. Foi tranquilo, ela dormiu o voo inteiro, Então, gente, passados aí, a gente demorou bastante pra andar.